Sabe, meus irmãos, uma das coisas que me impressiona em nossas vidas é como nós podemos ser pessoas completamente diferentes umas das outras, termos vivido vidas completamente distintas umas das outras, e ainda assim experimentarmos de emoções, sensações tão similares, tão próximas. Podemos ter tido uma história diferentíssima, podemos ter vivido coisas que jamais o outro viveu, mas independente de tudo isso, nós conhecemos as mesmas emoções, as mesmas experiências, as mesmas sensações. Um exemplo disso é, eu tenho certeza que todo mundo aqui já comeu alguma coisa que não gostou. É ou não é verdade? E independente do que é, nós sabemos o que é amarrar a cara, a hora que põe aquilo na boca. A gente sabe aquele gosto amargo que vai criando, como a gente mastiga e não desce, e como a gente fica sem graça, tentando disfarçar para não desagradar quem preparou o alimento. É ou não é verdade? Não importa a vida que você teve, não importa o quão diferente você é, não importa nem mesmo o alimento do qual nós estamos falando, todos nós sabemos o que é isso. No meu caso, por exemplo, é o feijão, que nem o cheiro me apetece, só de ver aquilo eu já fico assim, quanto mais o gosto. Você talvez esteja me olhando agora e fale assim: Michael, você é louco, feijão é uma coisa tão boa, tão gostosa. Mas você talvez tenha essa experiência com um outro alimento. Por exemplo, para você pode ser gorgonzola, não sei, que no meu caso, se deixar eu como uma peça toda. E quando você vê aquilo no prato, você fica assim, meu Deus. Isso é impressionante, porque nos coloca numa mesma categoria. Nós dividimos de uma base, de uma estrutura comum. Nós experimentamos as mesmas sensações, por mais que sejamos tão diferentes, em vidas tão distintas. Isso é o que nos faz humanos. Todos nós somos seres humanos, que dividem dessa mesma estrutura, que sabem o que é experimentar essas sensações: amargor, acidez, alegria, tristeza, felicidade, angústia e perturbação. Eu não preciso de uma bola de cristal para saber que todos nós aqui passamos por perturbações. Muito menos para saber que há hoje aqui pessoas que estão perturbadas. E nem mesmo vocês precisam ter dúvida que eu também experimento e passo por diversas perturbações. Instabilidades. Quando aquele terremoto nos atinge e muda as coisas de lugar, e nós não sabemos como elas vão se organizar, como nós vamos superar isso, essa desordem de vida, essa desordem emocional. A tudo isso nós chamamos de perturbação. E na medida que as perturbações tomam conta de nós nos sentimos cada vez mais perdidos, mais desfocados, porque a perturbação causa isso.
Na medida em que a perturbação cresce, nós percebemos que as nossas habilidades, os nossos recursos, os nossos acessos não são suficientes para resolver tal coisa. E então nós ficamos ainda mais perturbados. E não importa qual seja o motivo. Talvez você esteja aqui hoje perturbado porque você recebeu algum diagnóstico inesperado, algo que foge do controle das suas mãos, dos recursos disponíveis. Talvez alguma pessoa que você amava te deixou, te traiu, te abandonou, ou até mesmo morreu. Talvez um relacionamento, os seus amigos, os seus relacionamentos que se desenhavam bem, agora simplesmente acabaram. Um negócio que até então era estável, firme, e simplesmente começa a dar errado. Filhos que começam a apresentar algum mau comportamento e você não sabe o que fazer. O seu casamento que ia bem e de repente está abalado. Tudo aquilo que se move e gera instabilidade. Talvez você esteja assim essa noite, perturbado. Talvez a sua perturbação seja do pior tipo. Quando passa-se o tempo, os anos, e as coisas não saem do lugar. Não há mudança, não há progresso. Parece que você está dando sempre a mesma volta. Parece que está tudo sempre em silêncio. Nada novo acontece. Todos nós sabemos o que é passar por perturbação, independente de qual seja, independente de quais motivos estejam nos perturbando, de qual vida nós tivemos ou temos, de quem somos. Estamos todos suscetíveis a isso. E não é de agora. Há 2000 anos atrás, houve uma noite extremamente perturbadora. Os discípulos haviam se reunido para cear com Jesus. E eles estão ali em torno da mesa de Jesus no cenáculo. E então a noite vem tomando o ambiente. Na medida que eles vão ceando, a noite vem gelando aquele lugar. E a perturbação começa a crescer ali, porque é revelado que entre eles há um traidor. Ali Jesus e 12 discípulos, e é revelado que há entre eles um traidor. Você consegue imaginar a agitação, a instabilidade que começa a tomar aquele ambiente? Mas não para por aí. O traidor desmascarado levanta-se e vai embora. E você pensa, bom, agora tudo está resolvido. Mas não. Jesus começa o seu discurso a falar abertamente algo que até então ele não tinha dito naquela mesa, enquanto o traidor estava ali. E ele começa a dizer que é chegada a hora dele ir embora. E mais do que isso, os seus discípulos não poderão segui-lo. Você pode imaginar tamanha perturbação? Pois então pense o seguinte:
que há 3 anos esses discípulos só ouvem de Jesus: segue-me. Tudo que eles ouvem de Jesus, para onde quer que eles vão, é: segue-me. E então há 3 anos eles construíram a vida deles em torno de Jesus, seguindo Jesus, vivenciando todos os milagres, multiplicações, libertações. E agora aquele que sempre lhe diz: segue-me, fala: vocês não poderão me seguir. Há um traidor, Jesus está indo embora e eles não têm o que fazer, eles não podem seguir Jesus. Toda aquela estabilidade, ainda que em momentos de conflito e perseguição que sofreram com Jesus, agora está se perdendo. Tudo o que eles viveram durante 3 anos e parecia concreto, firme, está se dissolvendo na sua frente. E continua. Porque então um proeminente discípulo, Simão Pedro, e talvez se houvesse uma votação sobre qual é o nosso discípulo favorito, talvez Pedro ganhasse disparado, não é verdade? Porque é o que mais parece com a gente. Pedro, no anseio, no desespero de mostrar o quanto amava o seu mestre, na tentativa de contornar a perturbação do seu próprio coração, diz para Jesus: Jesus, ainda que todos te deixem, eu não vou te deixar, eu vou te seguir. Para onde o Senhor vai, eu vou até o fim. E Jesus fala: Pedro, ainda hoje você vai me trair, você vai me negar 3 vezes. Pensa, se Pedro vai negar Jesus 3 vezes, pensa os outros discípulos ouvindo isso. Pensa Tomé: vixe, se Pedro vai negar Jesus, eu então, o que eu vou aprontar? Mas o ambiente vai crescendo em instabilidade, perturbação, e está cada vez mais confuso. E talvez você se encontre assim essa noite. Tudo que você viveu ao longo dos últimos anos, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você tinha como certo, a sua saúde, os seus familiares, o seu lar, o seu casamento, os seus filhos, o seu trabalho, parece que de repente tudo começou a esfarelar, desmoronar, cair. E a perturbação vem tomando conta do teu coração. Mas eu quero te adiantar desde já que há evangelho para você. Há uma boa notícia para os corações perturbados. Há uma boa notícia da parte de Jesus para os corações atribulados, para os nossos corações. E é por isso que lá em João capítulo 14, versículo 1, você pode abrir comigo, João 14, 1. Jesus, em meio a essa noite tão perturbada, irrompe e diz palavras que são famosas até, e que farão muito mais sentido agora dentro desse contexto. Jesus olha para os seus discípulos e diz: não se perturbe o vosso coração. Ora, é óbvio, é justamente o problema deles, é justamente o nosso problema. Que há de novo dizer isso? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de chegar para alguém e desabafar os seus problemas, colocar o seu coração para fora, e então aquela pessoa virar para você e falar assim: olha, realmente você tem muito problema, hein? Vai dar tudo certo. Você fica assim, ó: quê? Não, peraí, eu tô aqui há um tempão falando,
Eu estou aqui colocando todos os meus problemas para fora. E o que você diz é: olha, você tem muito problema, hein? Vai dar certo. Não dá vontade de desfalar? Fala assim: não, tem como devolver o meu tempo? Porque é óbvio. O que você está falando é justamente o que eu estou dizendo. É óbvio que eu estou perturbado. Ora, Jesus, que novidade é nisso? E para ser sincero, a gente até aprende em alguns livros de aconselhamento que a gente não deve dar esse tipo de resposta, porque é o óbvio. O que a gente deve tentar fazer é ajudar a pessoa a traçar um caminho de resolução ao problema. Porque o que nós queremos, ao colocarmos para fora as nossas perturbações, é justamente um caminho de resolução. Acontece que Jesus é muito mais sábio do que nós. E Ele sabe o que está falando. Ele sabe o que Ele está fazendo. Jesus aqui está inaugurando uma importante exortação para os seus discípulos e para nós. E Ele começa aqui justamente através da identificação do problema. Jesus diz em seguida: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus começa identificando o problema, a falta desses discípulos, a nossa falta diante das perturbações. Veja, tenham fé, creiam em Deus, creiam em mim. Vocês nunca pararam para pensar como na tempestade, quando os discípulos estão morrendo de medo porque o barco está para afundar, não parece indelicada a pergunta de Jesus? Jesus olha para eles e fala assim: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês... É interessante, é a mesma palavra no grego. Por que vocês estão tão perturbados? E a resposta é óbvia: nós estamos para morrer. O Senhor não está vendo, Jesus? Jesus, é óbvio que nós estamos com medo. A gente vai morrer. Mas Jesus continua e diz: ainda não tendes fé? Sabe, meus irmãos, a pergunta de Jesus sobre o porquê eles estão com medo não é como se Jesus dissesse assim: olha, vocês são pescadores calejados. Quantas dificuldades já passaram aqui no mar da Galileia? Quantas vezes você já passou por isso? Você ainda tem medinho? Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está atacando o problema principal naqueles discípulos, o problema principal em nós. Ainda nos falta fé, porque nem por um instante eles consideraram que naquele barco estava o Deus que criou o mar da Galileia, o Deus que tem poder sobre as ondas, sobre os ventos, sobre os mares, o Deus que é maior do que as perturbações. Jesus não quer saber dos teus recursos. Jesus não quer saber das nossas habilidades. Ele não quer saber do repertório que nós temos para solucionar os problemas. Ele quer que nós tenhamos fé e venhamos a usar desta poderosa arma que Ele entregou em nossas mãos, de que junto a nós está aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Eu sou o tipo de pessoa que faz bastante pergunta. Desde criança sou assim. Meus pais ouviram muito isso, né? Sabe quando a pessoa quer ser educada e falar do seu filho? Sempre que iam me devolver para os meus pais: nossa, ele pergunta, né?
E às vezes eu me perguntava, e eu acredito que você já fez essa pergunta: como que o avião voa? Vamos fazer uma conta básica aqui. Coloca aí uns 200 passageiros, cada um com os seus quilinhos aí. Imagina 200 passageiros igual a você. Cada um pode levar ali uma bagagem de uns 23 quilos. Vai somando. Junto a isso você tem toda a estrutura, todo o metal do avião, o combustível, os vidros, a comida. Aí você olha para aquilo e fala assim: como que isso sai do chão? Eu só com o meu peso malemar saio da cama. Como que o avião sai do chão? Voa. Será que no momento que vai decolar eles criaram algum mecanismo que desliga a lei da gravidade? Será que de alguma forma, quando junta toda essa carga, o avião fica mais leve que o ar? A resposta óbvia é não. Claro que não. Acontece que se você olhar pela janela do avião, você vai ver ali ao seu lado turbinas enormes, motores enormes, capazes de nos engolir 10 vezes. E quando eles são acionados, outras leis entram em vigor. As leis da aerodinâmica, que fazem com que a força do motor seja mais forte do que a força da gravidade que prende o avião no chão. Um recurso à disposição que faz o avião voar. Sabe qual é o nome disso? Fé. Nós como cristãos não estamos imunes às dificuldades, aos dias ruins, aos problemas, às perturbações, às doenças, às crises, às guerras. Tudo isso vem sobre nós e nos puxa para baixo. Mas Jesus entregou na nossa mão um poderoso recurso de termos fé que Ele está conosco. Não diferentemente, Jesus olha para esses discípulos e diz assim: olha, eu estou indo, mas vejam só, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para onde eu estiver, estejais vós também. Sabe, meus irmãos, o que Jesus está dizendo para nós é: não deixe que o coração de vocês se perturbe, antes de tudo, porque Deus é a nossa segurança. Em Provérbios 18:10 diz assim: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. O Salmo 46:1 diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é aquele que está preparando para nós morada, segurança. É aquele que está resolvendo o nosso principal problema, a nossa principal perturbação. Talvez é difícil para nós entendermos, talvez leva tempo para que isso faça sentido para nós, mas nós podemos ter confiança que o maior problema de nossas vidas já está resolvido. O seu destino é a casa do Pai.
Porque Jesus veio, assumiu o nosso lugar e foi aos céus para nos preparar lugar. E sabe, até que a nossa obra esteja completa aqui nessa terra, as mãos de Jesus estão sobre nós. Ele está conosco no barco. Ele está sentado junto a nós. Onde 2 ou 3 estão reunidos, ali Ele está. Até que Jesus venha para te levar. Você é imortal. Você não consegue pensar isso? Até que você morra, você é imortal. Mas por que ainda nos falta fé? Porque nos falta fé para descansarmos na promessa do Senhor, de que Ele está preparando tudo para nós. Nós temos que nos apegar firmemente a isso. Se Jesus foi para o céu preparar um lugar para nós, e virá do céu para nos levar para lá, então Ele manterá sua mão sobre nós até que isso aconteça. Quão forte é isso? Quão confrontador é ouvir de Jesus essas palavras, porque nós ainda não temos fé. Em meio às perturbações da sua vida, a mão do Senhor Jesus está lá. Quando os seus recursos acabam, a mão de Jesus está lá. Quando o seu casamento não vai bem, quando a sua empresa não vai bem, quando o seu trabalho está dando errado, quando as pessoas te deixam, quando te traem, Jesus está com a sua mão ali. E portanto, podemos escutar dele essas palavras: não se perturbem. Mas há ainda mais um motivo para que você hoje possa descansar nas palavras de Jesus. Se você voltar alguns versículos, em João 13:21, João diz que após Jesus ter falado as coisas com respeito à ceia, após ele ter feito o lava-pés dos apóstolos, Jesus perturbou-se em espírito. Novamente a mesma palavra, o verbo grego tarasso, o mesmo verbo que é usado para perturbação dos discípulos, é usado para Jesus. Enquanto Jesus diz para os discípulos: não perturbe o vosso coração, Ele mesmo está perturbado. E talvez você pense assim: esse é o famoso caso do sujo falando do mal lavado. E não é isso. Na verdade, aqui nós encontramos o cerne do Evangelho, a mensagem visceral da obra de Jesus, de que um dia Jesus, que é o próprio Deus, encarnou-se, habitou em nosso meio e foi em tudo semelhante a nós, inclusive nas perturbações. Com exceção do pecado, Jesus sabe exatamente o que é compartilhar da nossa espécie humana. Eu não sei qual vida você tem tido, quais perturbações você tem vivido, mas saiba de uma coisa: Jesus sabe exatamente o que é sentir o que você está sentindo. E é justamente porque Ele levou sobre si as nossas perturbações que Ele pode olhar para nós hoje e dizer: não se perturbe. Eu fui perturbado no seu lugar. Toda traição, toda
toda a morte, todo o abandono, todo o pecado, eu carreguei sobre mim para poder dizer para vocês: não se perturbem. Eu preparei um lugar para vocês. Há uma beleza interessante no relato dos evangelhos, em que todas as vezes, ali, nos últimos dias de Jesus, antes da ressurreição, todas as vezes em que ele vai ser acusado, os seus acusadores não conseguem comprovar a sua culpa. Seja no Sinédrio, seja depois ali diante de Pilatos, até o criminoso na cruz olha e fala: nele não há culpa alguma. Até o soldado romano que o crucificou diz: este era verdadeiramente o Filho de Deus. E por que os evangelhos fazem isso? Para nos deixar absolutamente claro que Jesus está carregando a perturbação não por culpa dele, mas por culpa nossa. Ele está carregando as dores, a morte, o abandono por nossa culpa, para nos substituir, para nos trocar, para nos dar acesso ao Pai, à morada eterna, para olhar para nós e com toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, e dizer: não se perturbem, porque eu vos preparei lugar junto a mim. Essa é a verdade profunda do Evangelho. Esse é o castigo que nos traz a paz. Não é nisso que consiste justamente a ceia do Senhor? O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, que nós, ao participarmos da ceia, estamos proclamando a sua morte, até que Ele venha. Nós estamos, ao participar da ceia, participando das perturbações de Jesus, com fé, declarando que isso terá um fim, porque Ele vai nos buscar, porque Ele nos preparou um lugar, porque Ele nos aguarda, porque Ele virá. Nisso consiste a ceia do Senhor. Nós estamos comendo de corpo partido, estamos bebendo de sangue derramado da mais altíssima perturbação que alguém já experimentou, para que nós pudéssemos escutar hoje e sempre: não se perturbem. Sabe, meus irmãos, nós vamos estar orando enquanto os irmãos